A paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer muito grande poder estar aqui novamente e poder estar contribuindo um pouco mais com o ensinamento da Palavra de Deus. Meus queridos alunos, hoje nós iremos dar continuidade ao vídeo, a aula História da Igreja, parte 2. Nós ainda temos mais 2 aulas pela frente, então hoje nós iremos tratar a respeito da história da igreja, na questão da expansão da igreja, das perseguições da igreja, dos pais da igreja e dos perigos da heresia ou das heresias que permearam a igreja ao longo da história. Lembrando que na aula passada nós falamos sobre os 3 grandes impérios ou povos que, de certa forma, fez com que o cristianismo ou o evangelho se propagasse de uma maneira mais fluente, até porque foi exatamente o preparo de Deus para a vinda do seu Filho Jesus. Na aula passada falamos sobre os romanos, sobre os gregos e sobre os judeus. Falamos da importância desses 3 povos para o surgimento e para o avanço da igreja. Hoje nós vamos falar sobre a expansão da igreja, as perseguições, os pais da igreja e os perigos da heresia. Fique comigo até o final deste vídeo, eu tenho certeza que você vai aprender. Não poderia deixar de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu comentário aí embaixo, né? Ajude a divulgar este canal, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos ao estudo desta noite, História da Igreja, parte 2. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a história da igreja, ou dar continuidade à história da igreja, e falar um pouco sobre a expansão. Primeiramente, o surgimento, da igreja. Nosso primeiro slide vai nos falar exatamente sobre algumas questões sobre o surgimento da igreja. Eu não quero me deter em defender o surgimento da igreja, até porque existem muitas vertentes, muitas ideias acerca do surgimento da igreja. Uns acreditam que a igreja surgiu no Antigo Testamento, com os patriarcas, os profetas. Outros acreditam que a igreja surgiu exatamente quando Jesus montou o seu colégio apostólico com os 12 discípulos e que logo depois deu nome a eles de apóstolos. Outros acreditam que a igreja surgiu exatamente em Atos, Atos 1 ou Atos 2, que falam sobre a descida do Espírito Santo e quando os 120 estavam ali em oração, no cenáculo, todos reunidos, e veio o Espírito Santo sobre eles. Mas levando em consideração o entendimento da maioria a respeito do surgimento da igreja, que a maioria acredita que foi em Atos 2 que a partir daquele momento surge a Igreja de Cristo. Então vamos levar a partir desse ponto, para que a gente não desvirtue e não faça outros pensamentos em cima da história da igreja. Então, tendo em consideração isso, nós vamos falar exatamente sobre quando Jesus surgiu, quando Jesus apareceu no cenário da humanidade, como Paulo mesmo diz, em Gálatas capítulo 4, no versículo 4, e vindo a plenitude dos tempos, e quando tudo estava cumprido, veio Jesus sobre a lei, nascido de mulher, nascido sob a lei, Então, nós podemos entender o quê? Que quando Jesus nasceu, quando Jesus andou aqui em seu ministério,
O povo de Jerusalém, o povo judeu, estava sob o domínio romano. Porém, né, os povos, a sociedade desfrutavam de vários benefícios que a nação ou o Império Romano favorecia esses povos. Como nós estudamos na aula passada, nós vimos que com o governo romano ele oferecia segurança nas estradas, segurança nos mares, ele oferecia uma grande estrutura para a cidade, né? Além das seguranças nas cidades. Ou seja, ele favoreceu o crescimento e o avanço do cristianismo. Então, quando Jesus veio, ele veio exatamente dentro desse período de dominação romana, né? Eu aconselho até os meus irmãos, os meus queridos alunos, a estudarem o assunto entre Malaquias e Mateus, né? E você vai encontrar muitas guerras que marcam exatamente esse período do surgimento, do nascimento de Jesus, de uma nova era para aquela sociedade daquela época, tá bom? Então nós vemos que Roma favoreceu muito ao desenvolvimento do evangelho, do cristianismo, a propagação do evangelho de Cristo, e isso facilitou muito sobre o domínio romano. A igreja estava vivendo os seus primeiros momentos, né? Levando em consideração Atos 2, a igreja estava vivendo os seus primeiros momentos após a descida do Espírito Santo, mas nós temos que entender o seguinte: eles estavam sob o domínio romano, e por eles estarem sob o domínio romano, existiam conflitos, existiam muitas coisas que viriam a afligir a igreja, né? Quando nós podemos ver em Atos 1, versículo de número 15, nós vemos ali os 120 discípulos reunidos no cenáculo em oração. Esses 120 era apenas o que estava, o povo que estava constituído ali, os discípulos de Jesus na época, né? E logo em seguida nós vamos ver em Atos 2 que os discípulos estavam ali reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, e Pedro se levantou em defesa do cristianismo, em defesa daquele acontecimento, exatamente porque eles foram, vamos dizer assim, a sociedade reunida naquela época, porque era uma festa de Pentecoste, estava reunido todas as pessoas dos lugares, né, de várias localidades do mundo, estava reunido ali, né, e eles falavam que os discípulos estavam embriagados. E Pedro se levanta para poder pregar e anunciar, dizendo que eles não estavam embriagados, que, pelo contrário, aquilo era o cumprimento de uma promessa que estava escrita em Joel 2:28, que era exatamente o derramar do Espírito Santo. Com a pregação de Pedro, nós vemos o quê? Que a igreja, ela cresce, a igreja ela se multiplica, né? Porque quando Pedro pregou, no final do seu sermão, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus. Creram no Evangelho, creram em Jesus, que está escrito em Atos 2, capítulo 2, versículo 41. Mas a igreja continua crescendo, né? Nós podemos ver esse crescimento da igreja, e um crescimento que estava também acompanhado de perseguição. Porque, como os irmãos podem ver, eu coloquei aqui no slide que as perseguições contra o cristianismo partiu tanto por parte do governo, futuramente nós vamos ver isso, né? E principalmente, logo de princípio, partiu por parte do judaísmo. Que o judaísmo classificava os seguidores de Jesus como os rebeliados, os revolucionários, né? Era uma seita, eram pessoas rebeldes, profanos, porque tinham lá os seus motivos por não acreditar no que eles pregavam. Então, tendo em vista esta grande perseguição do judaísmo, a igreja passou a ser perseguida pelos líderes religiosos. É como podemos ver no capítulo 4, no versículo 1 ao 4, quando eles são levados às autoridades religiosas após curarem um coxo na porta formosa do templo, lá em Atos 3. E então eles passam a ser
o povo passa a ouvi-los, né? Pedro e João passa a ouvi-los, né? E as autoridades arrastam eles para saber o que exatamente estava acontecendo e que em nome de quem eles tinham pregado e que havia tido aquela cura. E nós podemos ver que no final disso daí, no versículo 16 ao 21 de Atos dos Apóstolos, você olhar na sua Bíblia, você vai ver que o crescimento da igreja atingiu quase 5.000 almas. 5.000, quase 5.000 pessoas creram, né, naquilo que Pedro estava falando, no sinal que aconteceu, né? Então eles acreditaram e passaram a fazer parte, né, da sociedade cristã, do cristianismo naquela época. Mas não parou por aí. O cristianismo continuou crescendo de forma exorbitante, né, de forma grande, graças a Deus por isso. Capítulo 5 de Atos, versículo de número 14, como vocês podem ver, né, já fala-nos que era uma multidão incontável. Uma multidão incontável. Ou seja, um grande número de pessoas já faziam parte da família cristã, né, já faziam parte do cristianismo, e que Lucas relata que já não tinha como contar mais, já era um grande número de pessoas que estavam crendo e estavam seguindo a Jesus Cristo através dos apóstolos, né? Capítulo 5, versículo de número 17 e 18, nós vemos mais perseguição. Os discípulos são os discípulos Pedro, né, João, são até oprimidos pelas autoridades religiosas, dizendo que eles tinham que parar de ensinar, parar de pregar, né, no nome de Jesus, né, porque um sinal era notório entre eles, eles tinham que parar de pregar. E Pedro e João disseram, olha, nós não podemos parar de anunciar o que temos visto e o que temos ouvido. E é exatamente isso que a igreja tem feito ao longo dos séculos, né? Ao longo da história, anunciando, falando, proclamando as boas novas de salvação. Então, nós entendemos que a igreja passou pelo seu surgimento, mas junto com o seu crescimento houve grandes perseguições. E é exatamente o que nós vamos desenrolar nesse momento. Então nós entendemos o quê? Que já existia perseguição contra o cristianismo desde o seu surgimento, né? Começando ali com a calúnia, né? Dizendo que eles estavam embriagados, né? E depois, com o sinal que Pedro e João fazem na cura do coxo, as autoridades querem calar a boca dos discípulos, né? E logo de seguida as autoridades querem persegui-los, mas sempre o Senhor acrescentando o número daqueles que haveriam de ser salvos, como mesmo a Bíblia diz. Então nós podemos ver que o resultado disso foi um número incontável de pessoas, como a palavra de Deus mesmo diz, né? Nós vimos aqui em Atos capítulo 5, versículo 14, já era uma multidão incontável, e devido a essa multidão, essa grande multidão incontável, surgiu a necessidade, né, da escolha dos diáconos, porque os apóstolos já não estavam mais dando de conta de servir todo mundo. Então eles tinham que se dedicar à pregação do evangelho e o ensino da palavra, porque era exatamente isto que o Senhor Jesus havia ordenado a eles, né, para que eles pregassem, para que eles ensinassem e para que eles fizessem discípulos por todo o mundo. Então, o que aconteceu? Os órfãos, as viúvas, os necessitados estavam surgindo. Quanto maior a igreja, maior os problemas que a igreja possui. Então, para isso, os apóstolos pediram para que a igreja, naquela época, da igreja do primeiro século, os primeiros cristãos da época, escolhessem homens cheios do Espírito Santo para que pudessem servir as mesas. Em Atos 6, como nós podemos ver, é exatamente quando surgem os diáconos da igreja. Ao surgir os diáconos da igreja, um diácono ganha a atenção e o destaque. Entre eles, o diácono se chama Estevão. Como nós podemos ver, Estevão, segundo a maioria das pessoas acreditam, que foi o primeiro mártir, como narra Atos capítulo de número 7.
Mas é interessante quando nós vamos estudar sobre a questão dos mártires, que é aquele que morre, né, em prol de uma causa ou em prol de alguém, convicção da sua fé. Principalmente quando nós vamos pegar alguns documentos da Igreja Católica, nós podemos entender o seguinte, que para a Igreja Católica, os primeiros mártires, ou o primeiro mártir, não foi Estevão. Os irmãos lembram daquelas mortes, daquelas crianças que Herodes mandou matar, crianças de 2 anos para baixo, por causa de Cristo? Exatamente. Para a Igreja Católica, aqueles ali são os primeiros mártires, né, que receberam o batismo, como ele chama, o batismo de sangue. Né? Eles foram salvos mediante o batismo de sangue. É uma linguagem dentro da teologia da Igreja Católica. Né? Então, eles acreditam que aquelas crianças, né, de 2 anos para baixo foram os primeiros mártires, os primeiros seres humanos, as primeiras pessoas a morrerem por causa de Cristo. Logo em seguida, vindo Estevão. Mas dentro da cultura cristã, nós acreditamos que Estevão é o primeiro mártir diretamente por causa do Senhor Jesus, por causa do Evangelho, da pregação do Evangelho, aonde a igreja já estava constituída. Com a morte de Estevão, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja, e a igreja estava necessitada de se expandir, porque afinal de contas foi isso que Jesus disse a ela. Em Atos 1:8, Jesus disse que a igreja seria a testemunha e que eles eram para pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria e Judéia e até os confins da terra. Não é assim que diz lá em Atos 1:8? Né, que eles iriam receber a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então foi exatamente isso que aconteceu. Após a morte de Estevão, desencadeou-se uma grande perseguição. Esta perseguição estava agora sobre o controle e a tutela do apóstolo Paulo, ou melhor, de Saulo, né? De Saulo, como era de princípio, era o destaque do seu nome. Né? O Paulo não mudou de nome para Saulo, mas isso aí um outro vídeo a gente fala sobre isso. Né? Um nome judeu e outro nome romano. Então, esta perseguição teve uma intensificação muito maior porque ficou sob o domínio de Paulo. Ficando sob o domínio de Paulo, Paulo tinha cartas que lhe davam autoridades para que ele buscasse os crentes, aqueles que creem em Jesus, até mesmo nas outras regiões fora de Jerusalém. E isso, como diz Atos 9:1, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Ou seja, Paulo tinha uma grande raiva, uma grande ira contra os seguidores ou os discípulos do Senhor. Então as perseguições não estavam só centralizadas em Jerusalém, mas as perseguições estavam centralizadas nas outras regiões estas que foram praticamente invadidas pelos cristãos, no sentido de eles avançarem, né, saírem das perseguições em Jerusalém e ganharem um campo missionário e poderem pregar o evangelho. Mas Paulo estava no encalço de cada um deles. Então, aonde tivesse um homem, uma mulher, uma criança, uma família reunida, Paulo entrava nas casas, né, arrastava essas pessoas às praças, quando não autorizava a sua morte, os prendia em Jerusalém, né, os açoitava e obrigava eles a negarem a esta fé que para eles era uma seita, né? Então, um livro que eu quero indicar a vocês, que é exatamente um livro que fala sobre o apóstolo Paulo, que é exatamente esse aqui, ó, que eu coloquei aqui em destaque, indicação de leitura, A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo. Ele é um livro muito bom, que nos narra exatamente desde a sua infância, da sua adolescência, da sua educação, da sua formação intelectual, da sua vida religiosa, da sua fase adulta e de toda a sua conversão até a sua morte pela causa de Cristo em Roma.
né, quando ele foi decapitado. Então, é uma ótima indicação de leitura para você que queira adquirir esse livro e queira adquirir mais conhecimento do apóstolo Paulo. Super indico este livro, é muito bom. Então, Paulo, ele fazia isso. Paulo, ele matava os crentes, ele autorizava as mortes dos crentes, ele prendia os crentes, eles com Paulo na liderança, com Saulo, melhor dizendo, na liderança, a perseguição se intensificou muito mais. Então, nós avançando aqui um pouco mais, com a conversão de Paulo, né, como agora Paulo teve um encontro com o Senhor, onde Jesus apareceu para ele, uma forte luz, ele ouviu a voz que falava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E Jesus se revela: sou eu, né? Jesus, né? Ou seja, Jesus se revelou ao apóstolo Paulo de uma maneira sobrenatural. A partir da sua conversão, Paulo se tornou de perseguidor, se tornou o perseguido, né? Se tornou perseguido. Então, Paulo, ele fez com que o cristianismo tomasse uma outra roupagem, no sentido do avanço. Paulo queria exterminar o cristianismo, mas agora Deus o usa para fazer um grande avanço para o cristianismo, porque o próprio Senhor disse a Ananias, né, que ia mostrar para Paulo o tanto que ele deveria sofrer por causa do Evangelho, por causa do próprio Senhor Jesus, né? Então, aonde Deus escolhe o apóstolo Paulo, e Paulo, ele é o líder no sentido de missão da igreja, né? Como de princípio Paulo, Barnabé, né, que Paulo se destaca como obreiro e como missionário, como apóstolo enviado para as nações, e por onde Paulo passava, Paulo ensinava, pregava, abria igrejas. Então, com isso, o avanço da igreja começou a se expandir, não só em Jerusalém, não só em Judéia, não só em Samaria, mas até os confins da terra. O apóstolo Paulo, mas foi muito perseguido, né? O apóstolo Paulo foi muito perseguido, como ele mesmo destaca quando ele escreve a carta aos Coríntios, à igreja de Corinto, no segunda carta, no capítulo 11, no versículo 23 ao versículo 28. Ele destaca algumas coisas e eu destaquei aqui em vermelho para os irmãos, para nós ganharmos tempo. O Paulo fala que sofreu grandes perseguições e grandes problemas por causa do cristianismo, por causa de Cristo Jesus, né? Ele estava sofrendo por causa da sua fé. Ou seja, açoites, prisões, perigos de morte, 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, né? Apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Aí ele diz: perigos de rios, perigos de salteadores, perigo da minha nação. Ou seja, a minha nação aqui era o povo judeu. O povo judeu ainda estava perseguindo o cristianismo, ainda estava perseguindo todos aqueles que professavam a sua fé em Jesus Cristo. Os perigos dos gentios, os gentios também perseguiam os cristãos, né? Porque eles não queriam largar a sua idolatria, não queriam largar o seu modo vil de se viver, assim como diz na palavra, né? Os perigos da cidade, os perigos no deserto, os perigos no mar, os perigos entre os falsos irmãos. Paulo teve que lidar com perseguições internas dentro das igrejas, né? Irmãos que se levantavam contra a sua autoridade apostólica e obrigavam a Paulo a defender a sua autoridade apostólica, como ele escreve várias cartas para defender a sua autoridade como líder da igreja, como pastor da igreja, como o fundador, né, de várias igrejas espalhadas por Éfeso, espalhadas por Corinto, né? Só não a igreja que se encontrava em Roma, que não foi fundada por Paulo, né? Mas as suas cartas chegou até eles com instrução, com ensinamento e com reivindicação de autoridade pastoral. Então, Paulo também
sofreu trabalhos, fadigas, né? Fome, sede, frio, nudez. E além desses tantas perseguições externas, tantas perseguições em tantas áreas da sua vida, ele diz: me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo sofria por essas coisas, por perseguição, e ele também sofria com o sentimento do cuidado que ele deveria ter pelas igrejas, né? A característica de um pastor que tem zelo pelo seu rebanho. Então Paulo contribuiu muito para o avanço da igreja, para os passos largos que a igreja deu com o avanço, a pregação, né? A Bíblia, ela nos relata as viagens missionárias do apóstolo Paulo. É óbvio que o foco não está... A Bíblia destaca o apóstolo Paulo. As cartas que Paulo escreve compõem praticamente quase todo o Novo Testamento, né? Mas nós não podemos esquecer que existiam outros que estavam pregando também, contribuindo. Quando nós vamos estudar sobre as questões sociais da história da igreja, nós vamos encontrar relatos de que Pedro também pregava, né? Outras pessoas estavam... Tiago tinha sido morto, né? Mas a igreja em si, em Jerusalém, em Judéia, estava anunciando, estava pregando, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às angústias que eram sobrevindas sobre eles por causa da sua fé em Cristo, mas eles estavam anunciando, e tudo isso colaboravam com a expansão e o crescimento da igreja. A igreja, quanto mais perseguida, mais avançavam, né? Mais avançavam. Agora, falando sobre os mártires, né? Ao longo da igreja, ao longo da história da igreja, surgiu os mártires, né? Homens e mulheres que morreram para defender a sua fé e defender os princípios que Jesus estabeleceu para a sua igreja. E nós vamos estudar um pouquinho sobre eles agora. Então, os mártires, né? A igreja, ela foi marcada exatamente pela morte de muitas e muitas e muitas pessoas ao longo da sua história, né? Então eu quero aqui, já antes de nós entrarmos na questão dos mártires, eu quero poder fazer também uma indicação de 3 livros que falam exatamente desse período tenebrosos da igreja, que as perseguições se intensificaram tanto por parte das questões religiosas, tanto por parte dos governos, dos imperadores da época, e fizeram com que a igreja jorrasse sangue, né, e marcaram a história da igreja com grandes e grandes perseguições. E nós temos aqui na primeira indicação Os Mártires do Coliseu. Muito bom esse livro, muito bom mesmo. Quando os cristãos eram presos e colocados na arena e devorados por leões, né? Eles usavam os cristãos como meios de divertimento, né? E para que pudesse divertir o povo com a morte de cada crente, que eles eram triturados, né, por leões, dilacerados por leões, mortos, colocados em estacas, e ateavam fogo neles. É uma história muito triste, uma história de fé dos nossos irmãos, né, que estavam aí vivendo um dos momentos negros da história, né? Também temos aí John Foxe, que ele escreve o livro dos Mártires. Ele narra desde a morte de Estevão até o último mártir ali registrado no século XIX. Muito bom esse livro também, muito bom. Nesse livro ele relata que não faltava ideias diabólicas, né, para os meios de perseguir e matar os crentes, né? Usavam instrumentos que torturavam os crentes, que dilaceravam os crentes, serravam os crentes ao meio, amarravam os pés dos crentes em animais que desciam pelas escadas, arrastavam pelas ruas, né? Ateavam fogo.
e ele relata que o sangue naquela época jorrava no meio-fio como se fosse uma grande chuva, né, que a água escorre pelo meio-fio, de tão terrível que era este momento. E o outro livro também é As Catatumbas de Roma, fala sobre a intensa perseguição por parte dos governos, por parte de questões religiosas, e fizeram com que a igreja, os cristãos, procurassem as catatumbas, né, os locais onde eram sepultados as pessoas, para que eles pudessem cultuar a Deus, para que eles pudessem se reunir, para prestar cultos e adorações ao Senhor Jesus. Um período difícil da igreja, mas que eles morriam, mas não negavam a sua fé. Nesse grande período da igreja, nesse período negro, tenebroso da igreja, o que permeava no coração dos nossos irmãos que morreram pela causa de Cristo, era exatamente o que está escrito em Mateus capítulo 5, do versículo 11 ao 16. Diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Ou seja, eles estavam sofrendo pela causa de Cristo, eles estavam morrendo pela causa de Cristo, e eles não negavam a sua fé. Fazendo um destaque sobre a etimologia da palavra mártir, né, que é exatamente mártis, né, testemunha, é uma pessoa que sofre perseguição e morte por defender, renunciar ou por recusar a renunciar, ou ainda por recusar a defender uma causa exigida por uma força externa. Eles eram forçados a negarem a fé, mas eles não negavam a fé. Nós vamos ver alguns testemunhos ao longo desse estudo, falando sobre a firmeza e perseverança de fé desses homens que morreram defendendo a sua fé em Cristo. Então, essas 3 indicações desses livros para complemento do conhecimento sobre a história da igreja é muito importante para a sua vida. Bom, se tratando de perseguição, em termos de imperadores, nós temos aí o imperador Nero, né? O imperador Nero, ele era um imperador que ele não era muito certo da cabeça, né? Ele governou, ele imperou, ele governou do ano 37 ao 68 aproximadamente, e ele é um imperador que ele era meio desmiolado, ao ponto de, além de matar parentes seus, né, ele também colocou fogo em uma das suas cidades de Roma, e ficou assistindo o espetáculo e colocou a culpa nos cristãos. Colocou a culpa nos crentes. Houve uma grande perseguição contra os cristãos na época, mas começaram a desconfiar que teria sido Nero que teria colocado. E Nero, o que Nero faz? Nero foge, né? Nero foge e coloca o Senado da época coloca um outro imperador na época, por nome Galba, né, como um novo imperador, e Nero foi obrigado a se suicidar para não ser preso pela guarda pretoriana. Nero morreu em Roma no dia 6 de junho de 68, pondo fim a uma dinastia juliana claudiana, né? Ou seja, era uma sucessão da mesma descendência que assumia o trono, né? Então, ele não era muito certo da cabeça. Foi uma perseguição horrenda contra os cristãos nessa época. Também temos chamado Domiciano, né? O imperador Domiciano, que perseguiu os cristãos também. Ele seguiu praticamente, logo depois de Nero, seguiu praticamente quase as mesmas linhas do imperador, né? Reinou depois 93 a 96 depois de Cristo. Ele condenava os cristãos de serem ateus, né, por não participarem dos cultos imperiais. Por que cultos imperiais? Ou seja, não adorarem os deuses romanos. Não só adorar os deuses romanos, mas também não adorar ao imperador.
porque naquela época Roma, além dos deuses que Roma possuía, o imperador era intitulado como um deus e a sociedade da época eram obrigados a cultuarem o imperador. Então, Domiciano declarou que os cristãos eram ateus, porque eles não queriam adorar nem os deuses de Roma e nem a si próprio, nem o imperador, né? Então, foi exatamente nesse período que os cristãos passaram a cultuar dentro das catatumbas. Ou seja, eles fugiram para as catatumbas, porque a perseguição se intensificou por parte do governo. E foi exatamente nesse período que João foi exilado na ilha de Patmos, né? Os irmãos estudem um pouco mais sobre essa questão, e os irmãos vão ver que João, ele foi preso, lá em Apocalipse vai dizer que João foi preso por causa do testemunho de Jesus. Exatamente isso. João, ele se recusou a adorar os deuses de Roma e se recusou a adorar ao imperador e pregou, anunciou e proclamou a Jesus Cristo, né? Então o imperador mandou exilá-lo na ilha de Patmos, e nós conhecemos um pouco da história sobre o tacho de óleo fervendo, e depois ele foi liberto, foi levado para a ilha, para Éfeso, né, onde passou ali a sua velhice e veio a morrer. Também temos aqui um outro imperador, o Trajano, foi o imperador romano que governou entre os anos de 98 a 117. Né? Ele fazia parte da dinastia Nerva Antônia, que, ao contrário das demais, não estava baseada em relação de parentesco, que seus membros não estavam ligados por laços sanguíneos. O imperador Trajano considerou os cristãos ateus novamente, pelas mesmas questões, né? Porém, decretou que os cristãos não deveriam ser perseguidos, e nem procurados. A caça aos cristãos começaram a diminuir, né? Ou seja, o imperador Trajano disse: olha, vocês não vão perseguir os cristãos e nem vão procurá-lo, mas se alguém denunciar, os cristãos serão presos, serão levados à prisão, serão levados à morte, até mesmo à morte eles eram levados, né? Então, um bispo muito conhecido como bispo da Antioquia, Inácio, né? Ele foi martirizado exatamente nesse período porque se recusou em adorar e participar dos cultos ao imperador, os cultos de Roma também. Então, esse período foi um período também difícil para a igreja, que a igreja também não era perseguido tanto quanto era nos outros impérios, né, com os outros imperadores. Mas, porém, qualquer pessoa denunciava, porque eles não aceitavam o cristianismo como uma religião, como algo que era realmente o caminho, né? Então, nós chegamos dentro esses três imperadores, que são os imperadores que houve uma certa perseguição inicial por parte do império, né? Nero, Domiciano e Trajano. Nós vamos entrar aqui os pais da igreja cristã. Quem são os pais da igreja cristã? O que quer dizer pai da igreja ou os pais da igreja cristã? O termo pai era atribuído pelos fiéis aos mestres e bispos da igreja primitiva. Ou seja, eram homens que dedicavam-se inteiramente ao cuidado e ao zelo pela igreja, tanto por parte do ensino doutrinário, né, teológico da igreja, defendia os princípios, né, que foram estabelecidos por Cristo, sustentado pelos seus discípulos, seus apóstolos, e defendido por João até a sua último dia de vida, né? Então surgiram os pais da igreja, que eram homens que tinham uma proximidade ou um envolvimento com os apóstolos, homens que adquiriram a sua doutrina, adquiriram a sua maneira de pensar, a sua maneira de pregar, a sua maneira de defender o cristianismo. E esses homens defenderam o cristianismo, né? Defenderam o cristianismo ao longo da história, né? Logo depois, a igreja de Roma
pegou esse nome para se referir ao Papa, né, aos pais dos pais, né? Então, mas aí nós vamos encontrar aqui a importância desses primeiros pais da igreja para a subsistência da igreja, para o respiro da igreja. Vamos avançar. Os pais apostólicos, né, ou seja, foram os mais antigos escritores cristãos, foram do Novo Testamento, pertencendo à chamada era subapostólica. Eles tiveram relação mais ou menos direta com os apóstolos e escreveram para a edificação da igreja. Geralmente entre o primeiro e o segundo século, os mais importantes foram. Nós vamos ver aqui os mais importantes. Mas todos eles escreveram alguma coisa em pró da igreja, né? Não foi só Paulo quem escreveu documentos, né, que hoje fazem parte da nossa Bíblia Sagrada. Existem documentos que Paulo escreveu que não está contido no cânon, até porque foi perdido, né? Como outras cartas à igreja de Corinto, como uma vez nós já vimos isso em aulas anteriores, né? Então, mas esses pais apostólicos escreveram e defenderam a fé cristã, defenderam os princípios estabelecidos por Cristo e continuaram propagando o evangelho de Cristo, né? Então, quem foi os que mais se destacaram? Quem foi os mais importantes, né? Todos eram importantes, mas existem aqueles que se destacaram. Clemente de Roma, né? Entre os anos 30 ao ano 100 depois de Cristo. Clemente, ele era um homem extremamente consagrado a Deus, um homem que, ele diz aqui, ele escreveu, Paulo até menciona, né, ele, né, Paulo contemporâneo do apóstolo Paulo, né, pelo menos Orígenes e Eusébio de Cesareia identificam como colaborador de Paulo, mencionado em Filipenses, né? Filipenses 4:3, que diz: "E peço", eu coloquei até aqui, né? "E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujo nome estão no livro da vida", né? Irineu de Leão escreveu que Clemente teria sido o terceiro sucessor do apóstolo Pedro no pastorado da igreja de Roma. É óbvio que após a morte de Tiago, lembra lá Tiago que morreu, né? E depois queriam matar Pedro. Então, Irineu de Leão diz que ele era o sucessor, o terceiro sucessor do apóstolo Pedro. Você vê o tamanho da importância dos documentos históricos que esses homens deixaram para a igreja, né? Segundo Tertuliano, que nós vamos ver também, ele foi consagrado pelas mãos do apóstolo Pedro, né? Clemente de Roma foi consagrado, né, por mãos do apóstolo Pedro. Escreveu uma epístola chamada Primeira Clemente, escrita de Roma por volta de 95 depois de Cristo, para a igreja de Corinto. Eles contribuíram para a doutrinação, ao crescimento teológico, o conhecimento da sistematização das doutrinas, né? Então, é muito importante a história desses homens e você conhecer a história desses homens também. Inácio de Antioquia da Síria, nos anos 35 a 108 depois de Cristo, aproximadamente. Nós já vimos em aulas anteriores, aulas presenciais, que quando nós falamos sobre datas, nós nunca afirmamos. Falamos que é algo aproximadamente. Então, Inácio, quando surgiu para Roma, estava disposto a ser martirizado. Irmãos, este pai da igreja, ele era uma coisa de louco. Ele, no sentido assim, o quê? Ele era perseverante, ele era um homem cheio de fé, um homem cheio de desejo em contribuir para o crescimento e a defesa do cristianismo, né? Ele estava disposto a ser morto, pela causa de Cristo, né? Ele foi lançado às feras no anfiteatro romano no ano de 101,
8, já no final, quando ele morre, ele foi lançado às feras lá no anfiteatro, né? Aí as feras o devoraram, né? Tudo quanto sabemos sobre sua vida é através de suas 7 cartas. Olha, ele escreveu 7 cartas escritas no caminho rumo ao martírio de Roma. Ou seja, o homem estava condenado à morte, mas mesmo assim ele reuniu fé e convicção da sua salvação e ainda escreveu carta aos Efésios, carta aos Romanos, Filadélfia, Esmirna, Trálio, Magnésia e Policarpo. Ele escreveu cartas a estas regiões e a estas pessoas, né? Para defender a fé, para orientar doutrinariamente, para deixar ali um registro da sua defesa, né, da sua vida apologética, uma vida de defesa, uma vida de fé, uma vida de crença, vamos dizer assim, uma vida de fé em Cristo Jesus e em tudo que Jesus ensinou para a sua igreja, né? Ele se colocava em oposição muito aos gnósticos, né, da época, que era uma doutrina que permeava e era algo terrível, a qual o apóstolo João, né, defendeu a igreja contra o gnosticismo, né, ele trouxe respostas, né, às heresias, né, do gnosticismo, né. Então, e os pais da igreja lutaram muito contra essa questão também. Inácio de Antioquia da Síria foi um deles. O próximo aqui é Policarpo. Com certeza, eu acho que dos pais da igreja, o mais citado aqui é o Policarpo. Com certeza você já ouviu algum testemunho sobre Policarpo, né, que os pregadores costumam muito utilizar sobre o final da sua vida, quando ele foi ser martirizado. Então, quem é Policarpo? Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Olha a importância de um homem desse para a igreja primitiva, para a igreja do primeiro século, para a igreja que estava avançando e sendo perseguida, né? E tinha que manter firme os ensinamentos do Senhor. Então ele foi discípulo do apóstolo João, provavelmente nasceu no ano 70 depois de Cristo. Eusébio declara que não somente foi instruído pelos apóstolos e conviveu com muitos que haviam visto o Senhor, mas também foi instituído bispo da Ásia pelos apóstolos, na igreja de Esmirna, Ou seja, irmãos, quando Policarpo foi ser morto, os irmãos já ouviram esse testemunho, até coloquei aqui, quiseram obrigá-lo a renunciar, a negar o seu Senhor. Aí ele diz aquela frase muito bem conhecida, né, que os pregadores costumam destacar, dizendo: eu tenho servido a Cristo por 86 anos e ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou, né? Com isso, com essa negação, ele não quis negar a sua fé, então atearam fogo, né, na fogueira onde ele estava, mas as chamas não lhe queimaram. Quando os seus algozes, quando os seus perseguidores, né, viram que as chamas não estavam queimando Policarpo, o apunhalaram, né? O apunhalaram, mataram ele e tocaram fogo, né, e o queimaram. Ou seja, nós vemos o tamanho da presença de Deus sobre a vida deste grande pai da igreja chamado Policarpo. Os irmãos estudem também um pouco mais sobre Policarpo. Eu tenho certeza que os irmãos vão aprender muita coisa interessante com o testemunho desse grande homem de Deus. Também chamado de Papias. Também tem um pai da igreja chamado de Papias, foi do ano 70 ao 140 depois de Cristo. Os irmãos podem perceber uma coisa, que a data deles eram sempre datas aproximadas, sempre quase que um era contemporâneo do outro, quase que um viveu socialmente, quase junto com o outro,
né? Ou seja, era muito fresquinho o pensamento e a teologia apologética, a teologia que defendia o cristianismo na mente desses homens, né? Quem era Papias, né? Ele era um homem curioso que tinha o hábito de adquirir sobre os originais, né? Sobre as origens do cristianismo. Foi Papias quem iniciou a tradição que diz que Marcos era intérprete de Pedro. Marcos, que foi intérprete de Pedro, pôs por escrito, ainda que não com ordem, o quanto recordava que o Senhor havia feito, né? Era o que ele defendia, o que ele acreditava. Segundo Irineu de Leão, Papias teria sido discípulo do apóstolo João, um outro discípulo do apóstolo João, conforme Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia também é algo muito interessante que nós vamos falar sobre ele, né? Papias fora discípulo de outro João, o presbítero, né? E não o apóstolo João. Então Eusébio de Cesareia já defendia de que Papias não fora discípulo do apóstolo João, mas foi de um outro João denominado o presbítero, né? E escreveu uma coleção de relatos sobre títulos e feitos do Senhor e de seus discípulos, da qual restam somente pequenos fragmentos. Ao longo da história da igreja, esses documentos que os pais da igreja escreveram foram se acabando, né? Só restando fragmentos, só restando pequenos trechos dessa grande importância colaboração, dessa grande importante, né, colaboração que eles deram à igreja. Então, os pais apologistas, que também são classificados como pais da igreja, mas porém apologistas, ou seja, todos os pais da igreja atuaram mais dentro de uma área, né, dentro de uma área da teologia, vamos dizer assim. É como hoje em dia, existem irmãos que são mais voltados à área da pregação, outros são mais voltados à área do ensino, outros são mais voltados à área administrativa da igreja, outros já são voltados à área apologética da igreja, ou seja, eles são aqueles que defendem a igreja contra as heresias, né? São aqueles irmãos que são mais voltados à área do estudo, que conhecem mais a questão doutrinária, teológica e desenvolvimento do pensamento teológico ao longo da igreja. Então, são chamados de pais apologistas, né? Foram aqueles que empregaram todas as suas habilidades literárias em defesa do cristianismo, perante a perseguição do Estado. Geralmente este grupo se situa no segundo século e os mais proeminentes entre eles foram. Nós vamos ver aqueles que mais se destacaram. Entre esses, os pais apologéticos. Ou seja, eram homens o quê? Eram homens que usaram todas as suas habilidades, né, literárias, ou seja, o conhecimento do grego, o conhecimento do hebraico, o conhecimento exegético, o conhecimento da interpretação do texto, e levando em consideração que a sua participação era muito próxima de homens que tinham a sua mente com os ensinamentos do apóstolo João, do apóstolo Pedro, né, daqueles que conviveram mais próximos ali aos apóstolos, aos discípulos da época, né? Então vamos aqui. Tertuliano viveu do ano 155 aproximadamente, né, ao ano 220. Ele dedicou-se ao estudo das escrituras, da literatura cristã e profana e dos tratados dos tratados gnósticos, né? Tertuliano ele lia de tudo. Tertuliano ele queria conhecimento, ele lia de tudo e ele pegava tudo que lia e voltava-se ao cristianismo para a defesa da fé. Ele era um apologista. Quem é apologista geralmente lê conteúdo do espiritismo, lê conteúdo da maçonaria, lê conteúdo de outras denominações, né, que têm ensinamentos contrários ao que a Bíblia ensina ou o que eles acreditam. E em todas as religiões existem os apologetas, né, homens que são
que estão ali para defender aquilo que eles acreditam, né? Dentro do catolicismo tem os apologistas, né? Dentro da igreja da Adventismo do Sétimo Dia tem aqueles que defendem as doutrinas da igreja adventista, assim sucessivamente, no espiritismo, no mormonismo, né? E assim sucessivamente. Então, mas eles dedicaram todo o seu conhecimento, obtendo conhecimento do que estas seitas ensinavam, das heresias, e eles pegavam aquele conhecimento e defendiam o cristianismo daquilo, né? Ou seja, eles eram responsáveis pela defesa da fé cristã. Ele foi o primeiro teólogo cristão a escrever em latim. O homem não era fraco, não. O homem, ele foi o primeiro teólogo a escrever, né? O primeiro teólogo apologista da igreja ocidental a escrever em latim, né? A escrever em latim. Ele defendeu, contribuiu pelas discussões sobre a Trindade, sobre a encarnação do Logos, e a sua principal obra está escrita em defesa do cristianismo, foi apologética, né? Ou seja, ele era um homem dedicado a defender o cristianismo e trouxe uma grande colaboração com a doutrina da Trindade, com a doutrina da encarnação do Logos, da encarnação de Cristo, né? Então, teve uma grande participação na história da igreja. Justino de Mártir, também, do ano 100 ao 166, né? Justino, ele foi um grande homem, né? No sentido de defender também a fé cristã. Eu destaquei aqui algumas coisas, nós temos um texto bem grande, mas nós queremos fazer um vídeo mais curto, né? Os dois foram escritos para contestar as perseguições, ou seja, ele escreveu para os romanos, ele escreveu no sentido para os imperadores, para a sociedade de Roma, para que eles parassem de perseguir a igreja. Ou seja, aqui tem os nomes das obras, né? A primeira apologia, a segunda apologia e o diálogo com Trífo, o judeu. Ou seja, ele escreveu com a intenção de querer ou parar ou amenizar a perseguição de Roma contra o cristianismo, né? Foi um dos homens mais competentes do seu tempo e um dos principais defensores da fé cristã. Seus livros, que ainda existem, oferecem informações valiosas sobre a vida da igreja nos meados do segundo século. Foi martirizado em Roma no ano de 166. Os irmãos podem perceber uma coisa: todos esses homens eram homens muito voltados à questão do ensino, à questão da defesa da fé e à questão do estudo da palavra. Eram homens que se dedicavam ao conhecimento da palavra e defesa da fé cristã. Justino de Mártir, né, é um dos apologetas da igreja. Também temos aí classificado dentre os pais da igreja os pais polemistas, diferente dos apologistas do segundo século, que procuraram fazer uma explanação e uma justificação racional do cristianismo para as autoridades. Eram homens que estavam querendo, de forma racional, levar o cristianismo às autoridades para que as autoridades entendessem o que era o cristianismo, o que acontecia com o cristianismo. Os polemistas empenharam-se em responder os desafios dos falsos ensinos heréticos, condenando veementemente esses ensinos e seus mestres. Eles eram homens que batiam de frente com as heresias, batiam de frente com os líderes destes movimentos heréticos da época, né, os seus mestres. Os pais desse grupo não mediram esforços para defender a fé cristã das doutrinas que surgiram fora e dentro da igreja. Os irmãos vão, quando estudarem mais aprofundado sobre a história da igreja, os irmãos vão poder reparar no seguinte: vão poder reparar que dentro da história da igreja surgiram heresias até mesmo dentro das igrejas. Né? Dentro das igrejas.
Homens que outrora creram em Jesus, mas desenvolveram uma teologia meio esquisita, um pensamento meio esquisito, voltado à cultura grega, voltado ao gnosticismo, a maioria deles influenciado pelo gnosticismo, pela filosofia da época, né? E com isso trouxeram ensinamentos estranhos a respeito de Jesus, a respeito da salvação. Tantos esses ensinamentos envolviam a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a Trindade, o Espírito Santo, sobre a morte, né, sobre a imortalidade da alma, e assim vai. Eram homens com um ensino um pouco difícil dentro da igreja. Então, esses pais polemistas eram pais que batiam de frente com estes mestres que se julgavam ser mestres e que defendiam uma doutrina totalmente contrária ao que a igreja primitiva ou aos pais da igreja ou os apóstolos, os discípulos pregavam ao longo da história da igreja. Bom, nós vimos até agora os pais apostólicos, né, que o ano 30 a 100 aproximadamente. Nós vimos os pais apologistas, do ano 120 ao ano 220 aproximadamente. Pais polemistas, dos anos, vamos ver agora, né, dos anos 180 a 250, que nós vamos estudar sobre Irineu, Tertuliano, talvez nós não conseguimos mencionar todos, né, Irineu, Tertuliano, Cipriano, Pantenus, Clemente e Origenes. Né? E também, por último, nós temos os pais teólogos, que é 325 a 460, também chamado de pais pós-nicenos, né? Sobre o concílio de Niceia, depois, né? Depois do concílio de Niceia, que é Jerônimo, nós vamos falar sobre ele, Ambrósio, Agostinho, Crisostomos, Teodoro e Atanásio. Também tiveram suas influências, sua importância na história da igreja. Irineu, né? Irineu, dentro da questão dos pais polemistas, né? Irineu, a maior parte das suas obras desenvolveu-se no campo da literatura polêmica contra o ensino gnóstico. Os irmãos sempre vão ouvir falar que os pais da igreja bateram de frente e defenderam o cristianismo do gnosticismo. E pior, e este movimento herético, né, contrário à sã doutrina, permeia as igrejas nos dias de hoje. Infelizmente, permeia as igrejas nos dias de hoje, estão nos púlpitos, estão nos ensinos da escola bíblica dominical, estão ali nas cultos de doutrina. O gnosticismo é uma semente maligna que tem permeado a igreja e tem feito seus adeptos até os dias de hoje, né? Que acreditava na existência de um mundo distinto de Deus, né? Sua primeira obra, há diversos hereges, né, contra as heresias, né? Ou seja, ele escreveu um livro, escreveu documentos que fala toda uma resposta contra as heresias. É muito bom, né? Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para os irmãos, né? Aqui, ó. Nós temos uma Bíblia de Estudo, né? Bíblia de Estudo Apologia Cristã. Nessa Bíblia de Estudo aqui, ela fala sobre a defesa da fé cristã, né? E é muito bom a gente poder ter uma Bíblia dessa que pode nos ajudar a entender e a defender o cristianismo dessas heresias, principalmente o gnosticismo, o misticismo, né, que está impregnado ainda dentro da igreja moderna de hoje. Origenes 185 a 254. Origenes foi o maior dos intérpretes alegóricos e o mais prolífico da antiguidade cristã. Devido ao seu zelo, interpretou literalmente os textos de Mateus 19:12, onde ele fala sobre o eunuco, né? Ele mutilou-se a si mesmo, ou seja, ele era tão zeloso e teve uma interpretação literal, praticamente. Ele foi lá e, né, se mutilou, ele se tornou eunuco, né? Ele foi lá mesmo, se mutilou, se fez eunuco, né? Então,
esse homem, Origênesis, ele teve uma contribuição muito grande. Ele teve uma contribuição muito grande. E, segundo a estimativa, ele foi o autor de 6.000 pergaminhos. Imagine só um homem escrever 6.000 pergaminhos, né? Uma vez que seus conhecimentos bíblicos eram enormes e estava consciente de que o texto das Escrituras continha ligeiras variantes, compôs a Requichapla, né? Uma obra monumental de erudição bíblica que não foi conservada na íntegra. Infelizmente, nós não temos na íntegra esta obra de Origênesis, né? Podemos encontrar alguns fragmentos desta obra, alguns trechos desta obra que poderia nos ajudar muito na compreensão de algumas doutrinas, né? Muito bom. Tem Cipriano, né? Cipriano, né? Do ano 200 a 258, né? Era de família nobre e influente de Catargo, né? Converteu-se ao cristianismo em 246 d.C., sendo posteriormente eleito bispo em sua cidade natal por volta de 249 d.C. Exerceu um ministério pastoral influente, produzindo vários escritos antes de ser perseguido e decapitado nos dias do imperador Valeriano, né? Ou seja, todos eles defenderam a fé, defenderam o que acreditavam de uma certa forma, né, influenciaram o crescimento da igreja e o avanço da igreja. Cipriano. E os pais pós-nicenos, entre os concílios de Niceia, né, que é o ano 325, e de Calcedônia, 451, vários dos mais capazes pais da igreja cristã desempenharam seu ministério. Eles procuraram estudar a Bíblia com bases científicas a fim de desenvolver o seu significado teológico. Sem dúvida, Agostinho foi o maior dele. Com certeza, você ouviu falar já de Agostinho, né? Eles seguiram a escola de Antioquia ou Síria de interpretação, destacando o estudo histórico-gramatical da Bíblia, com a intenção de descobrir o significado que os escritores sagrados tinham em mente para aqueles a quem escreveu, né? Evitaram a tendência alegorizante praticada pelos seguidores da escola de Alexandria, que seguiram o exemplo de Origênesis. Ou seja, os pais pós-nicenos, eles eram homens que se dedicaram ao estudo histórico-gramatical dos textos. Eles queriam o quê? Saber qual era a intenção do escritor, o que o escritor tinha em mente quando escreveu determinado livro, ou determinado trecho, ou uma perícope, né, ou determinada parte da Bíblia, qual era a intenção do escritor. Então, eles dedicavam-se no estudo histórico-gramatical da Bíblia para poder entender qual era a intenção do escritor, para que eles pudessem ter uma plena interpretação e conhecimento daquela passagem bíblica, daquele texto bíblico. Então, eles são de suma importância para a igreja. Nós temos aí entre eles João Crisóstomos, 347 a 407, fez uma exposição das epístolas de Paulo. Por não conhecer o hebraico, não fez uma investigação crítica dos textos do Antigo Testamento, mas destacou a sua importância do contexto, ou seja, mesmo não tendo conhecimento do hebraico, ele destacou a importância de se estudar o Antigo Testamento, né? A importância de estudar o Antigo Testamento. Para ele, não poderia estudar separadamente a questão da moral e da religião. A cruz e a ética deveriam caminhar juntas. Não é por acaso que ele foi e continua sendo um dos maiores oradores sacros que a igreja oriental já teve. Era um homem de grande eloquência, era um homem de grande habilidade linguística, né, e que se dedicou muito à igreja. Ele nasceu por volta do ano 345, numa família rica, aristocracia de Antioquia. Sua mãe, apesar de ter ficado viúva aos 20 anos, recusou-se casar novamente
e dedicou-se apenas aos estudos, ao incentivo dos estudos do filho, no caso de João Crisóstomo, né? Ele se tornou monge, né? Exerceu a advocacia, mas se tornou monge após seu batismo em 386. E ele foi ordenado em 386, pregou em Antioquia alguns dos seus melhores sermões até o ano de 398. Todos eles contribuíram de alguma forma para o crescimento do cristianismo. Eusébio de Cesareia. Eu quero mostrar aqui aos irmãos um livro que fala sobre Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Gente, é muito bom. É muito bom esse livro. Então, irmãos, aqui ó, o livro, ó. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, os primeiros 4 séculos da Igreja Cristã. Gente, esse livro aqui, ele é extraordinário. Pensa num livro excelente, né? Que ele narra os primeiros 4 séculos da Igreja, né? Eu recomendo que você adquira um livro como esse. Você adquira um livro como esse, e eu tenho certeza que você será muito edificado e vai se aprofundar no conhecimento da história da igreja. Porque aqui, na realidade, nós fazemos um grande resumo, né, para que as aulas não se tornem tão cansativas, ainda mais sendo através de vídeos, né, assim, através de slides. Mas Eusébio de Cesareia, aproximadamente 260, alguns colocam 263, né? Aqui mesmo no livro, ó, no livro está 263. Não sei se dá para os irmãos verem, mas está 263 aqui a 340. Então, como se trata de datas, então a gente só fala aproximadamente, né? Então, 260, 263 a 340, mais ou menos. Um dos pais da igreja mais amplamente estudados é Eusébio de Cesareia. Esses documentos aqui, essa história de Eusébio de Cesareia, ele é um dos livros mais lidos pelos acadêmicos, porque ele traz minúcias da história, principalmente dos 4 primeiros séculos, né, que aborda esse livro, e ele faz com que a gente entenda e compreenda o que se sucedeu durante esses 4 primeiros séculos da igreja. Então, é um livro e é história muito boa que trouxe uma grande colaboração para o conhecimento da igreja e para a mentalidade acadêmica ao longo da história da igreja, né? Eusébio de Cesareia, merecedor do título de pai da história da igreja, quando Heródoto do título de pai da história. Depois de receber uma boa instrução por parte de Panfilho em Cesareia, ajudou o amigo a organizar sua biblioteca nesta cidade. Eusébio era estudante, interessado e lia tudo o que pudesse ajudar em suas pesquisas. Ele se serviu tanto de literaturas profanas, ou seja, ele lia todo tipo de literatura, todo tipo de coisa ele lia, né? Quanto às sacras, né? Desde a literatura mais vil até a mais, vamos dizer assim na nossa linguagem, até a mais sagrada, né? Então, a personalidade de Eusébio era adequada aos seus alvos de erudição, ou seja, o homem era um homem erudito, né? Tinha um espírito refinado e cortado e detestava querelas suscitadas pelas heresias arianas. Ele também era como todos os outros, no sentido de defesa, né? Ele não suportava as heresias que vinham, principalmente as heresias arianas, né? Tornou-se um lugar de honra ao lado de Constantino, tomou um lugar de honra ao lado de Constantino no concílio de Nicéia. E como ele preferiu uma solução de reconciliação entre os partidos de Atanásio e Ário, foi o Credo de Cesareia, escrito por Eusébio de Cesareia, que o concílio de Nicéia modificou e aceitou.
é um homem espetacular no sentido histórico, né? É óbvio que os documentos dele não influenciaram a composição bíblica, né? Mas no sentido de história é excepcional, nós sabemos como é que era a história da época. Então, recomendo aos irmãos que possam fazer essa leitura. Eusébio de Cesareia, né? E um dos também dos grandes homens que a sua literatura é divulgada, e conhecida e usada até os dias de hoje é o Jerônimo, né? Escreveu comentários, né? Ele era um homem muito minucioso na tradução do grego, então ele tem comentários, né, do Novo e do Antigo Testamento que são utilizados até hoje, né? A maior obra de Jerônimo foi uma tradução latina da Bíblia, conhecido como Vulgata, e ela é utilizada hoje dentro das academias, dentro das universidades, dentro dos seminários, os seminaristas, né, os estudiosos da teologia, os teólogos utilizam a Vulgata, que foi traduzida por Jerônimo, né? Antes de 391, ele tinha completado a revisão do Novo Testamento latino, cuidadosamente cortejado com o grego. O homem não era fraco, não, o homem tinha conhecimento. A versão da Bíblia feita por Jerônimo tem sido amplamente usada pela Igreja Ocidental e foi até recentemente a única Bíblia oficial da Igreja Católica Romana, desde o Concílio de Trento. Jerônimo foi também um exímio comentarista, tendo escritos muitos comentários que são usados até os dias de hoje. Então, todos esses homens tiveram uma grande contribuição para a igreja, né, e que vale a pena a gente estudar sobre a história da igreja, vale a pena a gente pegar livros que falam e relatam sobre a história da igreja. Assim, nós daremos valor, né, à igreja atual, à igreja como está. Mas também nós vamos ver que há uma diferença enorme na igreja de hoje para a igreja de ontem, no sentido de fé, no sentido de dedicação, no sentido de amor pelas coisas de Deus, de perseverança pelas coisas de Deus, né? Hoje há uma geração mais maleável. Naquele tempo eles levavam as coisas muito mais a sério, né? Então, Agostinho, com certeza você já ouviu falar sobre Agostinho, né? Protestantismo e o catolicismo romano tributam honra à contribuição que Agostinho deu à causa do cristianismo, né? Polemista, ou seja, defensor, capaz, pregador, talentoso, administrador episcopal, competente, teólogo notável. Ele criou uma filosofia cristã da história que em sua essência continua válida até o dia de hoje. Eu fico pensando, irmãos, a capacidade mental desses homens, né? Gente, eles dedicaram a vida em prol da defesa do cristianismo, em obter conhecimento, em trazer o melhor para a igreja da sua época, né? E teve destaques históricos, né? Então estamos aqui falando sobre Agostinho, né? Porque foi um homem notório e que é notório até os dias de hoje, né? Agostinho nasceu em 354 na casa de um oficial romano na cidade de Tagasta, né, ao norte da África. Sua mãe, Mônica, dedicou sua vida à sua formação e conversão à fé cristã. Sempre eles tiveram apoio das suas famílias, ou da mãe, né, dos seus parentes, e sempre teve uma dedicação voltada aos estudos. Todos eles foram homens que se dedicaram ao cristianismo de uma maneira surpreendente, né? Agostinho. Falar um pouco sobre as heresias da época, né? Espero que dê tempo de nós falarmos um pouco sobre as heresias. Já está acabando nossos slides, mas aguarde mais um pouquinho, aguente mais um pouquinho. Se você cansar, dá uma pause, né? Depois assista novamente de onde você parou. Então, vamos aqui. O gnosticismo, os irmãos já viram, né? Nós não vamos frisar muito essa questão, porque ao longo dos slides nós, irmãos, já falamos muito sobre o gnosticismo, né?
Os pais da igreja atribuem o surgimento do gnosticismo em Atos 8. Né? O gnosticismo talvez fosse a heresia mais perigosa que ameaçava a igreja primitiva durante os primeiros 3 séculos. Ou seja, era uma doutrina que influenciada pela filosofia de Platão. Né? O gnosticismo é baseado em 2 premissas falsas. Primeiro, essa teoria sustentava um dualismo em relação ao espírito e à matéria, ou seja, para eles havia uma guerra entre o espírito e a matéria. Os gnósticos acreditam que a matéria seja essencialmente perversa e que o espírito seja bom. Né? Como resultado dessa preposição, os gnósticos acreditavam que qualquer coisa feita no corpo, até mesmo o pior dos pecados, não tem valor algum, porque a vida verdadeira existe no reino espiritual apenas. Ou seja, você poderia fazer o que você quisesse. Ou seja, nada afetaria a sua vida espiritual. Você poderia fazer o pior dos pecados, né? Mas você permanecia ileso na sua vida espiritual com Deus. Né? Foi isso que levou João a escrever as suas epístolas, né? A primeira, a segunda e a terceira epístola de João, e também para defender a divindade, a humanidade de Jesus e reacender a chama do cristianismo, do evangelho, a chama espiritual dentro dos corações dos crentes do primeiro século, porque foi que levou ele a escrever o evangelho que tem lá, Evangelho segundo João, né, falar de Jesus, a quem ele conhecia muito e muito bem. Né? Então, foi por causa do gnosticismo, de outras heresias na época, que levou João a escrever e defender a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus. O gnosticismo era algo terrível. Né? O que é o gnosticismo? Né? É a palavra que fala sobre gnose, sobre conhecimento, conhecer. Ou seja, a salvação para o gnosticismo vinha através do conhecimento. Né? Ou seja, como eu coloquei aqui, segundo os gnosticismos, acreditam que possuir um conhecimento elevado, uma verdade superior, eles julgavam ter um conhecimento acima de todas as outras pessoas. Eles eram sabichão. Né? Conhecida apenas por pouco. O gnosticismo se origina da palavra grega gnosis, a qual significa saber, pois os gnósticos acreditavam que possuíam um conhecimento mais elevado, não da Bíblia, não era um conhecimento bíblico, ou seja, era um conhecimento elevado sobre as questões filosóficas da vida, mas um conhecimento adquirido por algum plano místico, era algo sobrenatural sobre a vida deles e superior de existência, ou seja, para eles o conhecimento vinha através desse conhecimento místico, né, que era superior ao conhecimento da palavra, superior ao conhecimento de Cristo, daquilo que Cristo estabeleceu para a sua igreja. Então, o gnosticismo foi muito combatido ao longo da história da igreja, né? Ao longo do primeiro, segundo, terceiro século, era combatido. Os pais da igreja que nós estudamos anteriormente combatiam o gnosticismo, defendiam a fé cristã, falavam da humanidade, falavam da divindade de Jesus, defendiam o cristianismo e as doutrinas estabelecidas por Cristo para a igreja. O gnosticismo, infelizmente, até hoje permeia a história da igreja. De vez em quando nós encontramos alguns teólogos aí dizendo que Jesus não é Deus, né? Que a divindade, Jesus não é divino, que não existe trindade, que não existe Jesus, que Jesus era uma elevação espiritual. Então sempre vamos encontrar pessoas que a igreja sempre sofreu com isso, no movimento dos desigrejados, e assim vai. Né? É uma história que vai se repetindo ao longo da história da igreja, até porque é como se a história da igreja estivesse sendo escrita ou sendo narrada, né, pela igreja atual, né? Ou seja, as perseguições ainda continuam, principalmente contra as bases do cristianismo, as doutrinas que Cristo estabeleceu.
Nós temos aqui o marcionismo. O marcionismo foi uma seita religiosa cristã no século II. Foi uma das primeiras a ser acusadas de heresias. A sua teologia propunha, assim, dos deuses distintos, um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. De características gnósticas, tinha base no cristianismo, ligado à tradição paulina. Então, você pode perceber uma coisa, que essas heresias permearam a igreja e foram intituladas como pessoas que levavam ao descrédito as principais doutrinas da fé cristã, né? Era muito influenciada pelos gnósticos, né? Os gnosticismo tinha base no cristianismo, era algo ligado ao gnosticismo. Então nós vemos o quê? Que os pais da igreja defenderam a fé cristã contra essas pessoas. Olha, o que eles acreditavam, né? Eles rejeitavam o Antigo Testamento, tinham eles como ultrapassado. Nós vemos isso hoje em dia, né? Que as pessoas dizem que era algo ultrapassado, né? O cristianismo era algo ultrapassado, ou o Antigo Testamento era algo ultrapassado, anunciando um cristianismo autêntico baseado na contradição entre os dois deuses. Ou seja, para eles, para o marcionismo, o Deus do Antigo Testamento é um Deus e o Deus do Novo Testamento é um outro Deus, né? O Deus da lei é o demiurgo, que seria o Deus do Velho Testamento, e o Deus de amor como revelado por Jesus Cristo, ou seja, do Novo Testamento. E esta heresia permeavam a igreja, essa heresia batiam contra a igreja, né? Então, para isso, os pais da igreja se levantavam para defender a igreja. Existiam outras heresias da época? Existia. A igreja foi bombardeada de heresias. A igreja foi bombardeada de pessoas que queriam menosprezar a divindade. O alvo sempre é Jesus, a sua divindade, a sua natureza humana, a sua natureza divina, a trindade, a onisciência de Jesus, e assim vai. Dentre as heresias da época, nós temos uma heresia chamada ebionismo, que negava a natureza de Cristo, reduzindo a um simples homem. Nós sempre vamos encontrar esses fragmentos dessas heresias, até mesmo nos nossos dias de hoje. O serentianismo também, não havia a união das duas naturezas de Cristo, ou seja, esse movimento, eles não acreditavam que a natureza humana, a natureza divina, eles não se uniam, né? Não acreditavam nesta união dessas duas naturezas. O docentrismo negava a realidade do corpo de Cristo, porque julgava que a sua natureza não poderia estar ligada à matéria. Eles não aceitavam a ideia de que Jesus, o Cristo, o ungido, né, o Logos divino, poderia ter se encarnado, tomado a forma humana. Então eles não aceitavam esta ideia, né? O arianismo, nós vimos ainda agora, falando sobre o arianismo, que Cristo é o mais elevado dos seres existentes, negando assim a sua divindade. Ou seja, Jesus não é Deus, mas ele é um ser elevado, né, com a sua espiritualidade elevada, né? Temos aí o polinarianismo, né, que negava a união das duas naturezas de Cristo. Ou Jesus era Deus ou Jesus era homem, né? Não tinha como ter esta união, né? E eutiquianismo, natureza divina e natureza humana se uniam, porém ele era 100% divino. Eles não acreditavam na natureza humana de Jesus. Então, nós encontramos ao longo da história da igreja, a igreja sendo atacada por diversas heresias, por diversos movimentos, com seus líderes religiosos da época que falavam contrariamente às doutrinas que a igreja primitiva, o próprio Senhor Jesus, juntamente com os seus apóstolos, propagaram, defenderam, e ao longo da história da igreja. Sempre existiu
E sempre também existiu homens que defenderam o cristianismo dessas heresias, como nós vimos nas slides anteriores, os pais apostólicos, os pais apologetas, né? Os pais polemistas que defendiam a igreja contra as heresias, essas heresias que nós citamos agora, e principalmente o gnosticismo que permeou o primeiro, o segundo e o terceiro século da igreja primitiva. Então, vamos ficando por aqui na nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Assista mais vezes esse vídeo, faça suas anotações. Nós teremos uma atividade voltado ao conteúdo da apostila, então você não deixe de participar do nosso próximo vídeo. Será a segunda aula, ou a terceira aula, melhor dizendo, a terceira aula que nós iremos falar sobre a história da igreja, que iremos tratar sobre Constantino, né? A influência de Constantino sobre a igreja, o homem que corrompeu a igreja, né? Tenho na história, podemos ver na história que Constantino trouxe uma corrupção enorme para a igreja, com a união da igreja com o Estado, né? Nós vamos ver exatamente sobre esta questão de Constantino. Então, que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Nos vemos no próximo vídeo, na parte 3 da história da igreja. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima.